Embarque numa viagem de volta ao século XV, uma época em que a era dos descobrimentos estava apenas a começar. Um período da história europeia caracterizado pela extensa exploração ultramarina, estimulada pela sede de conhecimento, riqueza e paixão pela propagação da fé cristã. Na vanguarda desta era estava Portugal, uma pequena nação costeira com uma visão ambiciosa. Atraídos pelo fascínio do desconhecido, os portugueses foram impulsionados a aventurar-se além de suas fronteiras e navegar em águas desconhecidas. Suas motivações eram múltiplas, mas dois fatores-chave se destacam. Primeiramente, a busca pelo comércio. No século XV, o comércio de especiarias era um negócio lucrativo. Especiarias exóticas do Oriente estavam em alta demanda na Europa, mas as rotas terrestres eram longas, perigosas e controladas pelo Império Otomano. Ao encontrar uma rota marítima, os portugueses poderiam contornar os intermediários, tornando o comércio mais rentável e menos arriscado. Em segundo lugar, a disseminação do cristianismo. Os portugueses, como muitos europeus da época, eram religiosos fervorosos. Eles viam como seu dever espalhar o cristianismo para as terras pagãs, para salvar almas e ganhar favor divino. Esse zelo religioso os impulsionou ainda mais para o desconhecido, adicionando uma dimensão espiritual às suas explorações. Uma figura-chave nesta era de exploração foi Infante Dom Henrique, mais conhecido como Príncipe Henrique, o navegador. Apesar de nunca ter navegado para o mar, o Príncipe Henrique foi o catalisador dessas viagens. Ele estabeleceu uma escola de navegação em Sagres, atraindo as melhores mentes em cartografia, astronomia e construção naval. Seu apoio e patrocínio a essas explorações levaram a avanços na tecnologia e técnicas de navegação, abrindo caminho para as viagens que se seguiriam. Isso marcou o início de uma era que remodelaria o mapa do mundo e o curso da história. Uma época em que o horizonte não era uma fronteira, mas um desafio atraente. Uma época em que o espírito de exploração não era apenas sobre descobrir novas terras, mas também sobre entender nosso lugar no mundo. À medida que os exploradores portugueses avançavam, novos territórios eram reivindicados, marcando o início do colonialismo português. O estabelecimento das primeiras colônias em ilhas no Oceano Atlântico foi um testemunho do espírito audacioso e da proeza de navegação desses primeiros exploradores. A história começa com a Madeira, um arquipélago descoberto desabitado no início do século XV. O rei João I de Portugal rapidamente viu o potencial destas ilhas e ordenou a sua colonização. Os colonizadores transformaram as ilhas em uma potência agrícola, introduzindo o cultivo de cana-de-açúcar, que se tornaria uma mercadoria lucrativa. Em seguida vieram os Açores, um grupo de ilhas encontradas mais ao interior do Atlântico. Descobertos por volta do meio do século XV, eles foram logo povoados por colonos portugueses. Os Açores tornaram-se um ponto de parada vital para navios que navegavam entre a Europa, África e as Américas. Isso não só impulsionou o poder marítimo de Portugal, mas também a sua influência econômica. O estabelecimento da colônia de Cabo Verde seguiu, um grupo de ilhas na costa oeste da África. A localização de Cabo Verde era estratégica, servindo como um centro para as crescentes rotas de comércio do Atlântico. Aqui, Portugal iniciou o comércio transatlântico de escravos, um capítulo sombrio na história humana que trouxe imensa riqueza para a coroa portuguesa, mas a um custo humano devastador. Essas colônias, Madeira, Açores e Cabo Verde, eram mais do que apenas postos isolados no Atlântico. Eles foram os campos de prova para as ambições coloniais de Portugal. O sucesso dessas primeiras colônias demonstrou o potencial da expansão ultramarina e lançou as bases para futuras empreitadas de Portugal. A introdução de plantações de açúcar e os primeiros passos do comércio transatlântico de escravos foram fundamentais na formação dessas colônias. A riqueza gerada por essas atividades alimentou a economia portuguesa e financiou novos esforços de exploração e colonização. Essas primeiras colônias foram os degraus para o vasto império que Portugal ainda construiria. Empurrando os limites, o Império Português expandiu seu alcance para a África e Ásia. Esta fase de expansão foi marcada por um espírito ousado, corajoso e uma sede insaciável de descoberta e conquista. Na África, o Império Português estabeleceu colônias em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, entre outros. Angola, com seus ricos recursos,
logo se tornou um contribuinte significativo para a riqueza do império. Moçambique, localizado ao longo da costa leste da África, serviu como um posto comercial crucial, ligando o império com suas colônias asiáticas. Guiné-Bissau, embora menor em comparação, tinha seu próprio charme único e significado. Movendo-se para o leste, o império encontrou seu caminho para as margens da Ásia. Estabeleceram colônias em Goa, Índia, Malaca, Malásia e Macau, China. Goa, localizada na costa oeste da Índia, era uma joia na coroa do império. Era um próspero de cultura, comércio e atividade religiosa. Malaca, por outro lado, servia como um porto estratégico na principal rota marítima que ligava a Europa, o Oriente Médio, a Índia e a China. Tornou-se um centro de culturas, línguas e tradições. Por último, mas não menos importante, Macau, situada na costa sudeste da China, tornou-se uma porta importante para os vastos mercados da China. Estas colônias não eram apenas sobre expansão territorial. Desempenharam um papel fundamental no comércio de especiarias e seda, que era o sangue vital da economia portuguesa durante este período. Os navios do Império, carregados com especiarias preciosas e sedas, regressavam dessas terras distantes, enriquecendo os cofres do Império e influenciando sua cultura. Estas colônias, cada uma com seu caráter único, não apenas impulsionaram a economia de Portugal, mas também tiveram profundos impactos culturais. Moldaram a identidade do Império e deixaram uma marca indelével em sua história. Através destas colônias, o Império Português inscreveu seu nome não apenas no mapa, mas também nos anais da história mundial. O século XVI viu Portugal voltar seus olhos para o Novo Mundo, mais especificamente a América do Sul. Com o desenrolar da Era dos Descobrimentos, os portugueses, ansiosos para marcar seu território, se viram atraídos pelas paisagens vibrantes e indomadas deste vasto continente. Esse zelo pela expansão levou à assinatura do Tratado de Tordesilhas no final do século XV. Mediado pelo Papa, este acordo dividiu o Novo Mundo entre Espanha e Portugal, ao longo de um meridiano 370 léguas, a oeste das Ilhas Cabo Verde. Esta linha invisível concedeu a Portugal os direitos sobre terras que se tornariam o Brasil. O Brasil, com suas florestas exuberantes e solo rico, era um tesouro à espera de ser descoberto. Os portugueses começaram extraindo pau-brasil, um recurso valioso por seu vibrante corante vermelho e madeira de qualidade. Esta exploração marcou o início de um lucrativo comércio com a Europa, e a colônia prosperou. Mas as fortunas do Brasil estavam prestes a dar uma virada ainda mais brilhante. Com o amanhecer do século XVII, a descoberta de ouro e diamantes nas regiões do interior transformou a colônia em uma potência econômica. A corrida do ouro atraiu milhares de colonos, impulsionando um aumento da população e estabelecendo o Brasil como um importante player no cenário mundial. A riqueza gerada por esses recursos trouxe imensa prosperidade. Grandes cidades surgiram, adornadas com igrejas barrocas e mansões imponentes, refletindo a opulência da época. A coroa portuguesa colheu os benefícios, e o próprio Portugal passou por um período de crescimento e desenvolvimento significativos. No entanto, essa riqueza teve seu custo. A extração de recursos e a subsequente riqueza que gerou foi construída às custas do trabalho escravo indígena e africano, um capítulo sombrio na história desta nação vibrante. Com vastos recursos e uma economia em expansão, o Brasil tornou-se a joia da coroa do Império Português. Sua influência foi longa, e seu legado, tanto o triunfante quanto o trágico, continua a moldar o Brasil que conhecemos hoje. Todos os impérios eventualmente caem, e o Império Português não foi exceção. O declínio do Império foi um processo complexo, moldado por uma miríade de fatores. Na esteira da Era dos Descobrimentos, o Império encontrou-se confrontando um mundo que estava mudando rapidamente, e o outrora poderoso poder começou a desmoronar sob o peso dessas transformações. Os primeiros sinais de declínio apareceram no século XVIII, com a perda de territórios na Índia e no Brasil. Mas o Império persistiu, apesar desses reveses. Não foi até o século XX que as marés de mudança se tornaram demasiado poderosas para resistir. Movimentos de independência começaram a ganhar ímpeto, principalmente na África, onde nações como Angola e Moçambique começaram a exigir o direito à autodeterminação. Um dos momentos mais cruciais neste processo de descolonização
foi a Revolução dos Cravos em 1974. Este levantamento pacífico em Portugal levou a uma mudança dramática na paisagem política da nação e marcou o início do fim para o Império Português. Nos anos seguintes, um a um, as colônias declararam sua independência e o Império foi gradualmente desmantelado. O golpe final veio em 1999, com a entrega de Macau à China. Isso marcou o fim oficial do Império Português, fechando um capítulo na história mundial que durou mais de 5 séculos. Embora o Império há muito tenha caído, seu legado continua a influenciar o mundo hoje. Desde a língua portuguesa, falada por milhões ao redor do globo, as tradições culturais, arquitetura e culinária que carregam a marca da influência portuguesa, os ecos deste outrora poderoso império ainda podem ser ouvidos. A história do Império Português serve como um lembrete da impermanência do poder e da influência duradoura da troca cultural. É uma história de exploração, conquista e, finalmente, transformação.